Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e mais uma vez o grande conglomerado midiático aí passa uma situação muito difícil e a gente vê que isso é muito importante uma vez que ano que vem tem corrida aí para o Executivo Nacional, para o governo também, para deputados federais e senadores e isso influencia muito porque a gente sabe que a mídia tem uma influência grande. A Rede Globo registrou queda de audiência pelo terceiro mês consecutivo, foi o que mostrou o painel nacional de televisão, o PNT. Então, já é o terceiro mês que tem essa audiência aí bem complicada. Em novembro, para vocês terem um quadro de referência, a média de audiência da emissora em 24 horas foi de 10,8 pontos. Resultado foi inferior ao registrado em dezembro de 2018, com 11,1 pontos, e dezembro de 2020 com 11,2 pontos, ou seja, a audiência está caindo. A gente sabe que os serviços de streaming estão fazendo uma concorrência muito grande. A emissora está investindo bilhões aí no serviço de streaming deles, que é o Globoplay, mas a gente não sabe exatamente quais têm sido os retornos disso. Eles conseguiram aumentar o tamanho o número de assinantes, isso é importante, mas temos que ver como é que isso vai ficar. De acordo com o portal Notícias da TV, a Globo nunca tinha ficado abaixo dos 11 pontos de média nessa medição antes de setembro deste ano, quando marcou 10,9, né? Marcou 10,8 em outubro e o mesmo aconteceu também em novembro, tá? E aí isso traz um sinal de alerta para a empresa, né? Porque os principais programas têm perdido audiência na comparação com as outras concorrentes, como a Record, a SBT e Band. Considerando apenas o último ano, a Globo foi que mais teve fuga de Ibope no horário nobre, porque no período das 18 horas da tarde até a meia-noite, quando a emissora transmite ali suas 3 principais novelas e o seu principal programa de notícias, que é o Jornal Nacional, e também as atrações ali do The Voice Brasil, o Globo Repórter, a queda foi de 10%, caindo de 21,3 pontos em novembro do ano passado para 19,2 no mesmo mês de 2020. Na última semana de novembro do ano passado, o Jornal Nacional havia registrado 26 pontos na média, segundo o PNT. No mesmo período desse ano, foi 21,6, caiu de 26 para 21,6. Se você pensa na Grande São Paulo, o maior mercado publicitário, obviamente, do país, a queda foi ainda mais brusca, porque de 23 de Ibope caiu para 19,7 pontos, levando em conta ali o mesmo período. Então, é uma situação muito sensível, não só para o grande conglomerado midiático brasileiro, mas lá nos Estados Unidos também, situações muito estranhas acontecendo, porque a CNN, a emissora americana ali que mais vinculada a uma visão de mundo mais à esquerda, né, anunciou a demissão do âncora Chris Cuomo. Chris Cuomo, ele é irmão do ex-governador de Nova York, que pediu para sair, né? Depois teve ali umas polêmicas envolvendo umas mulheres ali que trabalharam com ele e tal. Só que aí a emissora percebeu, né, que o irmão do governador, ele teria ajudado ali o seu irmão durante esse processo ali de dificuldade que o irmão estava passando. E a emissora já até falou, inclusive, que o apresentador não vai receber indenização por quebra de contrato, né? Porque ele foi demitido depois que foi revelado que ele ajudou o seu irmão ali a fazer com que as informações não chegassem até o público. Ficou uma situação muito negativa aí para esses irmãos, mas também algo que prejudica a imagem desse importante canal de televisão americano. E a gente vê como é que esse controle do fluxo de informação tem se transformado rapidamente aqui no Brasil e no mundo também. Quando eu olho essa história toda, eu me lembro de um livro muito interessante, que é o livro The Magic Box, da Barbara Brenner. Esse livro é muito interessante porque ele conta a história de uma cidade pacata, cidade que vivia assim com muita simplicidade, né? Eles não tinham televisão, né? E de repente está todo mundo ali trabalhando, né? O agricultor, o pecuarista, o pessoal plantando e colhendo, as mulheres ali cuidando das crianças, né? Fazendo os seus afazeres também, as mulheres ali nos seus ofícios diários, todo mundo ali ocupado com as suas tarefas diárias. De repente caiu do céu ali de um avião uma televisão e eles ligaram a televisão e a cidade ficou parada, ficou todo mundo ali hipnotizado por essa caixa mágica, né? The Magic Box. E o que acontece no final do
durante o livro, né, você vê que a cidade começa a ficar confusa porque o lixeiro não tira mais o lixo, o leiteiro não leva mais o leite, o agricultor não está plantando e colhendo mais, os produtores pararam de produzir, então a cidade começa a virar uma situação caótica até que alguém tenha a sensibilidade de desligar a televisão, puxar a tomada. E quando desliga, todo mundo volta ao normal e volta ao seu trabalho e sai daquele transe, daquela situação ali de quase hipnose. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, uma vez que a televisão, essa caixa mágica, está deixando de ter esse poder todo. É claro que esse poder está sendo substituído pelos smartphones e pelos serviços de streaming. E é exatamente por isso que legislações ficam querendo surgir para tentar diminuir o poder dessas novas redes aí. Nós sabemos também que essas novas redes pode ser muito mal usada também. A maioria das pessoas, infelizmente, usa para só amenidades ou coisas bem prejudiciais à saúde física e mental, mas sabemos que isso aí muda completamente a estrutura dos jogos de poder. No meu livro, inclusive, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, eu mostro como o surgimento de novas tecnologias muda completamente a estrutura do poder. Eu mostro, a partir do livro O Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, que é do Marcel Detienne, eu mostro nesse livro que o filósofo e antropólogo francês, ele conta que quando não havia escrita na Grécia Antiga, quem dominava o poder eram os reis, que eram apoiados pelos poetas ou sábios ou profetas, né, que era como se fosse o auxiliar do rei, que fazia ponte entre os deuses. A gente pensa nos grandes poetas como Hesíodo e Homero, né, que tinham acesso privilegiado às deusas da memória, que eram as musas. Musas são filhas de Mnemosine, musas são as deusas da memória, filha da própria memória, que é a deusa Mnemosine, e através do acesso às musas inspiradoras, os poetas e profetas tinham acesso àquilo que é, o que foi e o que será. A história, as genealogias, né? Você pensa numa cosmogonia do Hesíodo, na teogonia do Hesíodo, né? O que acontecia? Naquela época da Grécia Arcaica, o poder dos reis ele era calcado numa genealogia divina, ou seja, por que o rei da ilha de Creta era aquele rei, o rei Minos, por exemplo? É porque ele era descendente dos deuses, né? Porque o rei de Éfeso era aquele rei, porque o rei de Colono era aquele rei, porque eles eram descendentes dos deuses. Aí quem dizia que eles eram descendentes dos deuses? Os poetas e profetas, ou homéridas, né? Que tinham essa capacidade de entrar em contato com as deusas da memória. Eles faziam a mediação entre o mundo divino e o mundo dos homens. Mediação fica no meio, eles eram médium, né? E médium vem de mídia. A mídia também faz esse papel de fazer a mediação entre as notícias e o povo. É quase que um conhecimento quase divino, né? Um conhecimento ali quase onisciente, né? Da ubiquidade do conhecimento. O que acontece, segundo Marcel Detienne, quando na Grécia Arcaica se inventa a escrita, esses depositários da memória do povo, esses poetas, profetas que ratificavam o poder dos reis, eles perderam o poder, porque eles não precisavam mais depender desses caras para guardar a memória do povo. A memória do povo poderia ser guardada agora na escrita. Então surge uma popularização, uma democratização do conhecimento, e essa democratização vai começando a acabar com as antigas monarquias da Grécia Arcaica e começa a trazer a possibilidade da instauração da democracia, né? O saber começa a ser popularizado e um saber mais popularizado faz com que o poder se dilua pela sociedade também. Então, uma inovação tecnológica, a invenção da escrita, foi fundamental para isso. A gente vê isso também em outros livros, como o do Herbert Marshall McLuhan, né? A Galáxia de Gutenberg, vemos também no outro livro dele, né, os meios de comunicação como extensões do homem. Muito interessante também esses estudos, né, nesse livro, Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Ele tem um capítulo chamado Narciso como Narcose, muito interessante também. Vai falar sobre essa questão de mídia, essa questão do individualismo, né, do egocentrismo, aí, da questão do reflexo no espelho ali, da imagem de Narciso. Muito interessante esse tipo de leitura, mostrando a inovação tecnológica mudando a estrutura de poder. Depois você tem uma sequência também muito interessante, né? Você tem o Príncipe do Maquiavel, onde ele fala sobre a estrutura de poder na Florença da sua época. Depois você tem o Príncipe Moderno, né? Antônio Gramsci escreve uma evolução dessa estrutura de poder. Depois você tem o Ottaviani escrevendo o Príncipe Eletrônico, como é que funciona essa estrutura de poder dentro de um cenário já do mundo pós-eletricidade, né? Da segunda revolução industrial, com a eletricidade, com os meios de comunicação, com rádio, a televisão, o cinema. E agora tem aí o novo príncipe cibernético, né? Das redes sociais, dos smartphones. Isso muda
muda completamente, está mudando a estrutura de poder. A Caixa Mágica já não tem mais esse poder que tinha. Vejam aí a crise das grandes mídias, como a gente mostrou. Agora resta saber se eles vão conseguir enfraquecer ou não as redes sociais e o poder dos smartphones. É a pergunta que eu deixo. Você acha que eles vão conseguir impedir que os smartphones e as redes sociais continuem tendo essa abrangência que tem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Fica o convite para você vir estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Link aqui embaixo. Eu estou oferecendo para vocês 25% de desconto. Você vai pagar só R$ 49,90 para estudar 12 meses comigo, 12 livros, um livro por mês, aula semanal, live mensal para tirar dúvida, perfil exclusivo ali para a gente lidar com a mentoria, conversar com os alunos, vai ser imperdível. E estou fazendo lives todos os dias às 7h15 da manhã no Instagram. Me siga no Instagram também. Aqui embaixo, o primeiro link é o link do Clube de Leitura, onde você pega o seu cupom fazendo sua pré-inscrição. E o segundo link é o meu Instagram, você precisa me seguir lá, porque lá tem acontecido lives e informações muito legais em tempo real. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus, examine suas coisas, tem que é bom. Valeu!